Provavelmente você já deve ter ouvido falar que a Polícia Federal realizou um mandado de busca e apreensão na casa do Ciro Gomes. Mas caso você tenha ficado sem internet esses dias, o caso foi o seguinte. A Polícia Federal foi até lá devido a um suposto caso de pagamento de propina para licitação da reforma do Castelão, o estádio que existe lá em Fortaleza, Ceará, para a Copa do Mundo de 2014. O suposto esquema se deu em 2012, mas o Ciro não ocupava nenhum cargo público na época. Em 2017, 4 executivos da Galvão Engenharia fizeram uma delação premiada sobre o caso do Castelão. A delação não cita Ciro Gomes nenhuma vez. No dia 15 de dezembro, o juiz Danilo Vasconcelos de Almeida expediu um mandato, e aí a Polícia Federal foi lá tomar um café com o Ciro Gomes. Pra essas coisas ninguém me chama, eu também queria tomar um café com o Cirão, mano, pô. Vale fazer uma observação aqui de que busca e apreensão, na verdade, é uma medida cautelar. Ela serve pra você fundamentar as denúncias com mais materialidade através de provas. Geralmente isso é feito logo que a denúncia ou a acusação é feita, na primeira semana, na segunda semana depois do caso. Não 10 anos depois, né? Se liga só, em 2012 acontece um suposto caso de fraude e pagamento de propina. Em 2017, esse suposto caso é citado numa delação premiada. E aí só 4 anos depois, um mandado de busca e apreensão é expedido. Um mandado de busca e apreensão é expedido contra um presidenciável 10 meses antes da eleição. A intenção é claramente prejudicar a candidatura do Ciro, que já não tá lá essas coisas, entendeu? Aí vocês querem atrapalhar a mãe do cara, mano. Porra, velho, mancado isso aí. Galera, na real, isso aí é lawfare purinho. Vai vendo, Brasil. Mas eu gostaria de dividir algumas reflexões e questionamentos sobre esse caso com vocês, certo? Tá no ar a Rádio Mulambo, com notícias muito importantes para o seu dia. Galera, antes de eu seguir, eu vou pedir pra vocês darem uma curtida no vídeo, se inscrever se você não for inscrito ainda, compartilhar com seus amigos, porque é muito importante que a gente fortaleça todas as redes de comunicação de esquerda, porque ano que vem, meu amigo, ano que vem vai ser embaçado demais. Ô Ciro, quando eu vi essa notícia de manhã, eu liguei para algumas fontes, algumas fontes falaram assim, olha, o que aconteceu hoje mostra o quão sórdida vai ser a campanha eleitoral em 2022. Então, se você é contra esses fascistas, apoia a Rádio Mulambo e todos os outros canais de esquerda, valeu? Algo que temos falado muito e que tem ganhado os noticiários com bastante frequência é o aparelhamento da Polícia Federal durante o governo Bolsonaro. A gente viu esse aparelhamento acontecendo lá no Rio de Janeiro para salvar a bunda do Flávio. A gente ficou sabendo há algumas semanas que mais de 20 delegados que cuidavam de casos de extradição foram exonerados para proteger o Alan dos Santos. Esses são só 10 casos, tá? A gente poderia ficar aqui falando disso o dia inteiro. Então, sempre quando a gente vê qualquer movimentação estranha vinda da Polícia Federal, é natural que a gente tente associar a coisa ao Bolsonaro. O próprio Ciro fez isso na entrevista que ele deu esses dias pro Datena, se liga aí. O fato é absolutamente mentiroso. Houvesse qualquer suspeita, os fatos têm a ver com as autoridades que governaram o estado do Ceará, embora fosse o meu irmão e eu boto a mão no fogo por ele, em nada me alcança. E aí o que acontece? Por que me envolve? Simplesmente é uma pergunta que eu vou exigir na justiça, que um delegado arbitrário, que um juiz picareta, tudo a serviço do Bolsonaro. Tá, pode ser. Mas não existe nenhuma regra que diz que só uma pessoa ou um grupo pode estar aparelhando a PF de cada vez, certo? E se isso te pareceu que eu tô sugerindo aqui que isso não é exatamente coisa do Bolsonaro... Acertou, tá? Pode soar bem estranho, mas vamos pensar um minutinho sobre isso? Quem realmente se beneficia com esse assédio policial contra o Ciro Gomes? O Bolsonaro? Não, meu povo. Muito pelo contrário, viu? O Bolsonaro acaba se expondo muito com o que houve. Depois de tudo que a gente já sabe sobre as tentativas de aparelhamento do Bolsonaro na Polícia Federal, essa investida contra o Ciro só arranha ainda mais a imagem dele na opinião pública. O Ciro tem muitas bases de discurso para campanha, né? Ele fala muito sobre economia, ele fala sobre bom funcionamento da máquina pública, sobre melhores meios de conseguir governabilidade, mas duas coisas que o Ciro tem se baseado muito dentro da plataforma eleitoral dele é o combate à corrupção e o sentimento antipetista. Esse discurso anticorrupção tem atraído alguns eleitores da centro-direita e da classe média. Ainda mais quando ele fala aquilo lá, né? Eu tenho 40 anos de vida pública, nunca me envolvi em qualquer tipo de mal feito. Ainda mais quando ele fala isso toda vez que alguém liga uma câmera na frente dele. Caso essa imagem de combatente da corrupção com uma imagem ilibada fosse arranhada, para quem esses votos da classe média anticorrupção denista migrariam? É isso mesmo, pro Sérgio Moro.
Talvez a gente possa ver isso nas próximas pesquisas. Na pesquisa mais recente, aquela feita pela Datafolha, o Moro está aparecendo com 9% das intenções de voto, enquanto o Ciro está pontuando com 7%. É possível que a gente veja nas próximas pesquisas uma queda no Ciro e um aumento para o Moro. O Sérgio Moro também se apoia demais nessa bandeira anticorrupção. Sendo assim, se houver uma migração dos votos do Ciro para o Moro, isso significa que parte do eleitorado, provavelmente essa classe média udenista, abraçou a ideia. Essa classe média que está apoiando o Ciro por causa da bandeira de corrupção. Eles não apoiam as outras ideias do Ciro, sabe? Né? E qualquer pretexto para eles mudarem o voto vai ser bem-vinda. Afinal de contas, você vai mesmo votar num coronelzão da esquerda? Essa é a imagem que o Ciro tem, infelizmente, para grande parte da população brasileira. Mas dentre os 7% das pessoas que votariam no Ciro, segundo a Datafolha, qual é o percentual de pessoas dentro desse perfil, de classe média, conservadora, anticorrupção? 1 ou 2%? Deve ser isso. A gente vai descobrir isso nas próximas pesquisas, tá? Mas se for de fato 2%, segundo o Datafolha, o Ciro vai cair de 7% para 5%. Na margem de erro, 3%. A coisa fica pior ainda se a gente considerar a pesquisa da IPEC. Na IPEC, o Ciro está pontuando com 5%. Se ele perder 2%, ele cai para 3%. Na margem de erro, chega a 1%. Isso iguala ele aos nanicos da pesquisa, como a Simone Tebet e o Alessandro Vieira. Talvez o objetivo seja esse mesmo, já que muitos deputados do PDT têm dito que se o Ciro não atingir 2 dígitos até fevereiro ou março, eles vão apoiar o Lula. Isso talvez force o Ciro Gomes a desistir da candidatura. Mas o meu amigo cirista já deve estar dizendo: mas o Lupe falou que quem não apoiar a candidatura do Ciro pode sair do partido. Conversa, meu povo, conversa, certo? Na hora do vamos ver, o Carlos Lupe ele vai ficar do lado dos deputados, porque são os deputados que definem o fundo partidário. Certo? Tá? Não compra esse blá blá blá. Vai por mim. Ninguém vai cometer suicídio político por causa do Ciro. Ninguém. Mas vamos voltar 2 casas, tá? Seja como for, o caso todo coloca o Bolsonaro numa situação muito difícil, arranhando a imagem dele junto à opinião pública, certo? Ao mesmo tempo, uma parcela do eleitorado do Ciro tem grande potencial de migrar pro Moro, ok? E se por acaso o Ciro sair da disputa, o terceiro lugar é todinho do ex-juiz, e isso faz com que o Sérgio Moro se aproxime eleitoralmente de Bolsonaro. O movimento é ruim demais pro seu Jair. Será que esse foi mais um tiro no pé do presidente? É bem possível. Bolsonaro não se destaca pelo seu brilhantismo ou por sua articulação política, bem sabemos disso. Mas essa também é uma resposta fácil demais. É a resposta que nós que repudiamos o Bolsonaro, é a resposta que nós queremos ouvir. Como eu disse lá no começo, não existe nenhuma regra dizendo que só uma pessoa ou um grupo pode estar tentando aparelhar a PF ao mesmo tempo, certo? O lavajatismo pode até estar desmoralizado para muita gente, mas ele ainda é uma das principais forças políticas dentro do tabuleiro de poder. A operação contra o Ciro fede ao modus operandi da Lava Jato de Curitiba, gente. E o maior beneficiado disso tudo é o Sérgio Moro. O Ciro e o Cid provavelmente são inocentes, tá? O assunto vai repercutir por alguns dias, mas eu espero do fundo do meu coração que não haja nenhum dano real aos dois. Mas as perguntas que estão me deixando de fato com a pulga atrás da orelha são outras, tá? Até que ponto a Polícia Federal está sendo aparelhada? Quais são os grupos e as forças que estão interferindo na Polícia Federal? O buraco civilizatório que o Brasil se meteu é fundo, viu? E eu sou o Dan, do lado leste da periferia de São Paulo, diretamente para a Rádio Mulambo. Falou, valeu!